Já dizia o Papa São Pio X, a devoção à Eucaristia é a mais nobre de todas as devoções, porque tem o próprio Deus como objeto. É a mais salutar, porque tem o próprio autor da graça que nos é oferecido. É o mais suave, porque suave é o Senhor. Se os santos anjos pudessem sentir inveja, eles nos invejariam, porque podemos comungar. Hoje, gente, é Quinta-feira Santa, o dia que foi realizada a primeira Santíssima Eucaristia na história, proclamada pelo próprio Senhor Jesus Cristo na Santa Missa, né, na última ceia, com os seus 12 apóstolos. E com essas palavras, né, do Papa São Pio X, a gente então já vê que a Santíssima Eucaristia é o centro de toda a fé católica. Se não houvesse Eucaristia, não haveria fé e nem vida cristã. Por que isso? É o que eu quero mostrar no vídeo de hoje. Antes de tudo, peço para que você dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Bem, a Santíssima Eucaristia, como vocês bem sabem, ela é feita, né, na Santa Missa. Ou seja, podemos dizer também que a Santa Missa é o centro de toda a vida católica. E muitas pessoas não sabem qual que é a importância espiritual de se participar da Santa Missa. Por quê? Embora a gente possa achar que é só algo simbólico, é só algo mais celebrativo, não é. Veja, a Santa Missa, ela é sumamente a renovação sacramental da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, só que de forma não brutal, de forma sem sangue, sem violência, sem dor. Então, vamos lá. O que realmente eu quero dizer com isso? Bem, caso vocês não saibam isso, eu vou explicar no vídeo de amanhã. A paixão e morte de Cristo é o evento máximo que tem da fé católica e de todo o universo, de toda a espiritualidade. Por quê? Foi com a sua paixão e morte que se criou um elo eterno entre homem e Deus, porque foi marcada pelo próprio sangue de Cristo, que é o Deus vivo, que é o Deus que se encarnou por nós. Portanto, não vai haver uma nova aliança, uma outra renovação, uma outra lei. Não, a aliança estabelecida por Cristo é a eterna, porque lá estava a essência do amor sobrenatural, um amor tão grande de Deus por nós, ao ponto dele se encarnar e sofrer por nós a pior das mortes, para então ressuscitar e então revelar a todos nós que agora, com a sua paixão, morte e ressurreição, o homem vai poder sim um dia voltar a ver Deus. Na verdade, não voltar, porque, veja só, o próprio São João Evangelista, ele disse: ninguém jamais viu a Deus. Foi o Filho dele que nos deu a possibilidade de nós o vermos face a face. Portanto, antes de Cristo, ninguém tinha ido para o céu, ninguém tinha visto a Deus. Todas as almas justas e boas que morriam antes de Cristo iam para o limbo. Eles estão lá, não sentiam nem alegria e nem dor. Eles apenas aguardavam realmente as portas do céu abrirem de novo. E quem abriu as portas do reino de Deus foi Cristo com a sua ressurreição. Portanto, foi por esse elo eterno criado entre homem e Deus que então se estabeleceu a esperança do cristão de ir para o céu, unicamente por conta de Cristo. Portanto, a aliança eterna está estabelecida e jamais será mudada, jamais será renovada, não importa o que aconteça. Então, a paixão e morte dele está marcada na eternidade espiritualmente e nada pode apagar os seus efeitos em nós, a não ser, né, os nossos próprios pecados. Mas, em essência, se nós nos mantermos fiéis a Cristo e aos seus mandamentos e às suas virtudes, enfim, esse elo, essa aliança jamais será apagada em nós. Portanto, os efeitos espirituais da paixão, morte e ressurreição de Cristo, até hoje nós sentimos esses efeitos.
eles estão marcados em nós eternamente, por todos os séculos dos séculos. Portanto, para que então serve a Santíssima Eucaristia e, mais particularmente ainda, a Santa Missa? A Santa Missa, como eu falei, ela é a renovação sacramental da paixão e morte de Cristo, só que de forma sem sangue, de forma não violenta, não brutal. Portanto, em essência, a Santa Missa nada mais é do que nós revisitarmos a paixão e morte de Cristo de forma verdadeira e sobrenatural. Ou seja, é o que eu falei, a sua paixão e morte está marcada na eternidade, eterno, por todos os séculos dos séculos. E estando marcada na eternidade, quem faz com que esse ato histórico venha para os tempos atuais, para a atual geração, é a Santa Missa. A Santa Missa nada mais é do que a repetição da paixão e morte de Cristo, e nós revisitamos esse momento de forma sem sangue. Porém, o corpo e o sangue dele, que foi realmente entregue por nós, né, na cruz, está lá. Mas é de uma forma sacramental. E aí, por que Cristo, então, entregou o seu corpo e seu sangue em forma de pão e de vinho? Isso não é algo simbólico, como pensam, né, os protestantes, mas lá está verdadeiramente, em essência, o corpo e o sangue dele realmente, aquele é o corpo e o sangue dele. Como que nós sabemos disso? Porque Cristo, ele entregou o seu corpo e seu sangue de duas formas. Primeiramente, que é a essência de tudo, que é o que está marcado na história, foi realmente sem nenhuma metáfora. Ele realmente, em essência, entregou seu corpo e sangue por nós. Por quê? Porque ele se permitiu ser entregue à morte de cruz. Ele não quis fugir da morte. Claro, ele pede ao Pai assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita conforme a minha vontade, mas conforme a sua. Ou seja, ele tomou esse fardo para si. Ele fez um perfeito e santo sacrifício. Então, nesse sentido, em essência e eternamente, ele entregou o seu corpo e seu sangue por nós. Seu corpo sofreu a pior das mortes e seu sangue foi derramado. Mas tem também os efeitos disso tudo, que é o que eu falei, as portas do reino de Deus foram definitivamente abertas. Mas, é o que eu falei, essa entrega do seu corpo e seu sangue, ela pode ser revisitada por nós em cada geração. Então, embora esse ato dele, essa entrega do corpo e sangue, esteja marcada na eternidade, ela pode então ser revisitada em cada geração, em cada século, todos os dias, até a sua segunda vinda. E aí tem, né, nesse quesito tem o seu segundo modo de entrega, que é o modo sacramental. Porque embora a sua paixão e morte, né, literal, tenha nos dado a graça, essa graça só aumenta ainda mais e só é renovada ainda mais pelo seu segundo modo de entrega, né, do corpo e do sangue, que é pela Eucaristia, que lá está realmente o corpo e sangue de Cristo, só que, é o que eu falei, é de uma forma não brutal, de uma forma não violenta. Então, ao invés do seu corpo ser entregue à cruz, né, e à morte por nós, ela é entregue a cada fiel na boca, né? Porque assim entra a graça em nós. Essa é a finalidade última da Santíssima Eucaristia. Você pode não perceber, mas talvez você tenha evitado cometer vários e vários pecados porque você comungou, porque quem te dá a graça é a Santíssima Eucaristia. Então essa é a importância máxima da Santa Missa, porque lá está sendo revisitado a paixão e morte dele, só que de uma forma não violenta. Ele está de novo se entregando por nós, só que sem a paixão e a morte, claro,
são os mesmos efeitos da graça. Por isso que é o erro de muitas pessoas acharem que a missa é como se fosse uma festa. Isso é para outros momentos, é para assim, as chamadas festas religiosas, né? Seja a festa de um santo, enfim. Mas a Santa Missa mesmo não. Ela é realmente importante pela renovação da paixão e morte da cruz, né? Dos seus efeitos em nós pela graça, de uma forma sem violência, mas que da mesma forma que ocorreu há 2000 anos atrás, mais uma vez ele está se entregando por nós e nos dando a graça santificante. Então, é o momento em que o eterno se torna atual. E aí é um elo eterno. Gente, entenda, isso é o grande mistério da fé. Eu estou aqui explicando da forma do resumo, da forma mais simples possível. Porque, em essência, é algo tão sobrenatural, é algo assim que vai tão além do que nós conseguimos imaginar, que é muito difícil de se imaginar isso aqui e também expressar em palavras. Por isso que o padre, na hora da missa, fala: eis o mistério da fé. E por isso que não faz muito sentido essas pessoas que argumentam contra, por exemplo, a missa tridentina, que falam: mas eu não gosto porque eu não entendo nada. Cara, não importa a língua que é citado. Você nunca vai compreender totalmente. Aquilo ali é algo sobrenatural. É o mistério da fé. E que nós só iremos compreender totalmente quando nós realmente formos para o céu. Mas aqui, nesta vida terrena, é impossível se compreender a missa 100% em essência. Veja que lá, na Santa Missa, está toda a igreja. Eu já expliquei isso aqui no canal, mas eu explico de novo. A igreja, ela é dividida em 3, claro. Tipo assim, é uma só igreja, mas ela tem meio que 3 braços, enfim. Que é a igreja militante, ou seja, aqui da terra, né, com os vivos. A igreja padecente, que são as almas do purgatório, que serão salvas inevitavelmente, mas precisam passar por uma purificação antes. E a igreja triunfante, que são as almas dos fiéis que já estão no céu. São os 3 tipos de igreja. E na Santa Missa está presente toda a igreja, seja ela militante, padecente ou triunfante, porque lá tem a intercessão dos santos, né? E das almas que estão no céu por nós, e nós também rezamos pelas almas do purgatório e pelas pessoas do mundo todo. Ou seja, lá está presente toda a igreja. Então é algo mais sobrenatural ainda, mas em essência é por conta disso que Cristo estabeleceu a Santíssima Eucaristia. Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e não esqueça, meu livro está à venda ainda, Mentes Inquietas, Os Filósofos em Seus Tempos, que conta toda a história da filosofia, seja a ocidental ou a oriental, e também dá um foco na filosofia brasileira. Você pode conseguir tanto pelo meu e-mail, quanto também pelo site Clube de Autores. Valeu!